Aula Investimento em Capital de Giro. Eu dividi esta aula em 6 partes. Parte 1, conceitos iniciais de liquidez e capital circulante líquido. Na parte 2, eu trago um pouco de retornos de ativos e custos de passivos. Na parte 3, falamos de índices. Na parte 4, nós analisamos a diferença entre liquidez e capacidade de pagamento. Na parte 5 eu trago o conceito de saldo de tesouraria, colocado por esse autor aqui, Fleurier. E na parte 6 eu dou destaque para investimento em giro, necessidade de investimento em giro e planejamento financeiro. Parte 1, CCL e liquidez. Alguns conceitos iniciais. Os recursos em giro são os recursos de curto prazo. Nós temos os elementos em giro, ativo circulante e passivo circulante, e nós temos o conceito de capital de giro, onde o ativo circulante é sinônimo de capital de giro. Algumas características do capital de giro são a falta de sincronização temporal, a curta duração dos seus elementos e a rápida conversão de seus elementos em outros do mesmo grupo. Basicamente, nós temos o quê? Os recursos aqui investidos e o fato de que os recursos giram entre as contas desse grupo. O caixa vira estoque de matéria-prima, o estoque de matéria-prima vira produto, o produto vira contas a receber, o contas a receber volta para o caixa. Ou seja, trata-se de um investimento que gira entre contas que estão aqui no ativo circulante. E nós podemos enxergar uma parte desse investimento que é permanente e uma parte que é variável. Por que há uma parte permanente? É o conceito de caixa d'água com cano de entrada e cano de saída abertos. A água está caindo na caixa e saindo da caixa, mas sempre tem água naquela caixa d'água. É uma caixa d'água de estoques, tem estoque entrando, estoque saindo, é uma caixa d'água de contas a receber. Tem contas a receber entrando, tem contas a receber saindo. Você vai a uma empresa, sempre tem estoque naquela empresa. Apesar desse recurso girar entre essas contas, sempre você vai encontrar estoque, sempre você vai encontrar contas a receber. Por isso que nós tratamos de uma parte permanente de investimento em giro. E há também parte variável, que depende muito de tempos que a empresa está e características do negócio da empresa. Por exemplo, vendas sazonais. Empresas que têm muito produto para Natal, muito produto para Dia das Mães, produto para Páscoa. Então, há uma parte do investimento em giro que é sazonal. Por exemplo, investimento em matéria-prima é sazonal. Depois, o investimento em contas a receber. A empresa estoca matéria-prima, vende muito no Natal. Depois ela tem muito contas a receber e essa contas a receber diminui após um período de recebimento. Morosidade no recebimento provoca parte variável, isso acontece muito em crises. Imagine a crise do coronavírus, quanto que não deve ter aumentado o prazo para recebimento das empresas. Compras antecipadas de estoques justificam parte variável também. Adiamento de retiradas e embarques por conta de problemas logísticos alteram também essa parte variável. Ainda no conceito, nesses conceitos preliminares, nós temos o ciclo operacional.
Por que há investimento em contas do giro? Porque há uma diferença entre o momento da aquisição e dos pagamentos e o momento da venda e do recebimento, que está nessa figura gráfica aqui. A empresa compra, estoca matéria-prima, compra matéria-prima, estoca matéria-prima, começa a fabricação, tem estoque de produto em elaboração, finaliza a fabricação, tem um estoque de produto acabado, vende, tem um estoque de contas a receber e recebe. Ou seja, esse é o ciclo operacional. Por conta do ciclo operacional, nós temos aqui um estoque de matéria-prima, de produto em elaboração, de produto acabado, de contas a receber. Esses estoques fazem com que apareçam aquelas contas no ativo circulante. Veja que é uma questão temporal, a falta de sincronização que leva a que o aparecimento deste investimento em contas de giro. Nós temos o ciclo econômico, da compra à venda, nós temos o prazo dado para o fornecedor, o pagamento desta matéria-prima, e aí nós teremos o quê? O ciclo financeiro, onde a empresa paga até onde a empresa recebe. E poderemos descontar esse recebimento, essa fatura, um desconto de duplicata, e nós teríamos um encurtamento do ciclo financeiro. É por conta disto que nós temos o quê? O investimento nas contas em giro. Quanto mais longo o ciclo operacional, quanto mais longo isto aqui, maior será o quê? A necessidade de se investir em giro. E nós temos aqui o balanço, podendo olhá-lo de duas formas. Eu posso olhar aqui o ativo, que é o investimento em giro, no ativo circulante, e posso olhar do lado direito aqui o financiamento desse investimento. Este exemplo hipotético, nós temos aqui o passivo circulante, por exemplo, fornecedores financiando parte do ativo circulante e o CCL financiando a outra parte. E aí nós trabalhamos um pouquinho o conceito de CCL, capital circulante líquido ou capital de giro líquido. Vejam aqui, nós podemos olhar o CCL de duas formas, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Primeiro, da esquerda para a direita, o CCL como ativo circulante menos passivo circulante. Aqui está o CCL. Se nós olharmos da direita para a esquerda, nós temos aqui o longo prazo do passivo menos o longo prazo do ativo. Eu mantive a nomenclatura anterior a essa mudança que nós tivemos nas denominações do balanço, porque eu gosto dessa nomenclatura. Aqui é o não circulante, o realizável a longo prazo, anteriormente. Aqui o ativo permanente, que tem aqui imobilizado, por exemplo. Aqui o passivo não circulante, que nós chamamos de exigível de longo prazo. E aqui o PL. Nós temos, então, o longo prazo do passivo menos o longo prazo do ativo. Chegamos do próprio CCL obtido do lado de cá. Ativo circulante menos passivo circulante. Vejam que é uma forma de olhar o financiamento. Olha só, parte do longo prazo está financiando o ativo de curto prazo, o ativo circulante. Então nós temos nesse exemplo o ativo circulante financiado com o passivo circulante e com o CCL. É muito útil olhar o CCL do ponto de vista de financiamento. Quando o CCL é maior que zero, que é esse exemplo aqui, significa que o longo prazo do passivo está financiando o curto prazo
do ativo. Quando o CCL é menor que zero, desenhem aí para vocês enxergarem isso, vocês vão ver que o curto prazo do passivo está financiando o longo prazo do ativo. E nós temos neste contexto o conceito também de capital de giro próprio, que é o PL menos o longo prazo do ativo. Significa o quê? Se esse capital de giro próprio é positivo, significa que tem parte do PL financiando o curto prazo. Isso é interessante em momentos de crise. Empresas que têm parte do seu curto prazo financiado pelo PL, ou seja, empresas que têm capital de giro próprio, são menos dependentes de recursos de terceiros, o que é significativamente importante numa época de crise. Por quê? Porque numa época de crise, o crédito fica mais difícil, a renovação de crédito, de dívida fica mais difícil. Então, se a empresa tem capital de giro próprio, ela passa por momentos de crise melhor do que outras empresas. Qualquer dúvida nessa aula ou comentário, me escrevam e daqui a pouco nós começamos a parte 2. Até já!